Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre relações ecológicas desarmônicas. Beleza, gente? Nesse tipo de relação, né, o que a gente vai falar? De modo geral, relações ecológicas. Nós vamos ter as harmônicas, que são positivas, né, pelo menos para uma das espécies, mas sem prejudicar a outra, e as desarmônicas, quando para pelo menos uma das espécies vai ser negativa. Elas podem ser intraespecíficas, tá? Quando a gente está falando de organismos de uma mesma espécie, e interespecíficas, falando sobre organismos de espécies diferentes, ok? Então vamos lá, gente. Falando das relações intraespecíficas desarmônicas, então, elas podem ser divididas assim em canibalismo e competição. Por exemplo, o que seria o canibalismo, né? Quando um indivíduo da mesma espécie, né, se alimenta ali de outro, tá? Né, do outro organismo daquela mesma espécie. Então, o que nós vamos ter como exemplo aqui? O louva-a-Deus, a viúva negra, e a nível de competição nós vamos ter, por exemplo, aqui dois indivíduos, provavelmente machos ali, lutando ou por território ou pela fêmea, ok? Nessas relações desarmônicas, ao menos um dos indivíduos é prejudicado. Só lembrando isso aqui, a gente está falando de desarmônicas. O canibalismo, por exemplo, tá, gente? O organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Por exemplo, filhotes de tubarões quando devoram uns aos outros ali dentro do útero, tá? Competição intraespecífica, né? Então essa disputa pode ser por alimento, por território, pelo parceiro sexual, ok? Sempre um deles vai ser prejudicado, se não os dois, né? Quando eles entram em confronto, logicamente, isso pode levar a um prejuízo para os dois. Muitas vezes um vai perder e o outro ou vai morrer ou vai sair daquele território e tudo mais. Agora vamos falar das interespecíficas, também são negativas, mas a gente vai ter outros exemplos. Por exemplo, predatismo, herbivoria, parasitismo, amensalismo e antibiose, tá? Ao menos um dos indivíduos envolvidos nessa relação vai ser prejudicado. Então, predatismo, um organismo se alimenta de outro de uma espécie diferente da sua. Então a gente vai ter aquela relação que a gente constrói, por exemplo, nas cadeias alimentares, de um predador e uma presa. No predatismo temos essa relação e o que acontece? Muitas vezes lá um carnívoro, né, vai se alimentar de um herbívoro ou um carnívoro de um outro carnívoro e assim vai indo, tá? Nesse gráfico, o que mostra aqui? Predadores lá, o lobo com relação à lebre. O que acontece? À medida que aumenta a população de lobos, diminui de lebre. E muitas vezes o sucesso das lebres está justamente na diminuição desses lobos, né, que não chegaram naquela região ali. A nível de herbivoria, né, nós temos um exemplo, né, de quando uma espécie, geralmente herbívora, ou pode ser onívora também, se alimenta de uma planta. Quando a gente fala em planta, a gente está falando ou da raiz, ou da folha, do caule, enfim, uma das partes da planta em si, tá? Então nós temos lá a competição interespecífica, por exemplo, por alimento, por território, né? As sobreposições de nichos ecológicos. Dois organismos não conseguem conviver num nicho parecido, havendo a sobreposição de nichos. Com isso, ou extinção, expulsão do território, mudanças de hábitos e tudo mais. Tá? Parasitismo, uma espécie obtém outra através do hospedeiro, né? E a gente vai ter o endoparasitismo quando está dentro do corpo do hóspede, né? Do hospedeiro, perdão, e o ectoparasitismo quando está externamente ali ao corpo do hospedeiro, tá? O amensalismo, uma espécie é prejudicada, prejudica a outra sem obter benefícios, como por exemplo ali o elefante pisando no inseto, e a antibiose, né? Quando, né? Mas que nem assim na espécie ali do fungo penicillium, quando ele acaba, né, vencendo ali as bactérias, e também no caso da maré vermelha, ok? Gente, então nesse vídeo nós falamos ali sobre relações ecológicas desarmônicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Valeu!